40 minutos, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do sociólogo Luiz Flávio Sapori e da nossa colunista de economia, Rita Mundim. Você, ouvinte da Tchau, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente a sua opinião em mensagem de texto. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro ou a cidade onde você está falando. Agora há pouco, trouxemos aqui as informações ao vivo, direto da cidade administrativa, entrevista coletiva do governador Romeu Zema, do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Souza, e do novo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, dando detalhes da determinação de onda roxa para todos os municípios mineiros a partir de amanhã. São 15 dias de toque de recolher com medidas mais rígidas, a fase mais rígida desse processo de quarentena aqui em Minas Gerais. Incluindo Belo Horizonte, que não se cadastrou no Minas Consciente. O governador disse que todas as cidades mineiras têm que seguir essa onda verde, inclusive com toque de recolher. Vamos ouvir um trecho da fala do governador Romeu Zema. Em nenhum momento nesse ano nós adotamos uma medida extrema como a que estamos adotando agora. Por quê? Porque havia condição de dar atendimento médico a quem precisava. Agora não. Agora nós começamos a assistir cenas de horror. Pessoas clamando por atendimento e não temos vaga nas unidades de saúde. Eduardo Costa, é o momento mesmo desse toque de recolher, onda verde, medida mais restritiva desse processo de quarentena? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Agora vale tudo. O governador foi claro, ele não foi terrorista, mas também não amaciou. Para a gente evitar cenas de horror, palco de horror, só cada um fazendo a sua parte. O momento é delicadíssimo. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, Eustáquio, em momentos como esse, assim, de crises extremas, corre-se o risco de os médicos fazerem a escolha. Eles têm 10 pacientes, mas só tem 3 leitos de UTI. Então escolhe entre os 10 aqueles 3 que vão e os 7 que vão sobrar. E isso não está valendo só para o serviço público, não. Na iniciativa privada também, nos hospitais privados também, nos conveniados também. Portanto, chegou a hora de cada um de nós contribuir um pouco mais. Eu sei que é difícil, nós já fomos esgotados por um ano, mas sabe aquela prorrogação, quando vale o título? Ou você luta mais meia hora ou não vai dar, é o nosso caso, vamos lutar mais 15 dias. Está certo o governo de Minas, Luiz Flávio Sapori, em determinar a onda roxa, toque de recolher em todos os municípios mineiros. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom retorno, meu amigo. Obrigado. Rita, bom dia, Eduardo, ouvintes da Itatiaia. O governador Zema está certíssimo, ele está agindo, né, com base em critérios técnicos, em critérios científicos. O diagnóstico da situação em Minas Gerais não é nada, né, favorável, conforme ele ressaltou e conforme os números, né, os indicadores estão revelando. O estrangulamento do sistema público e privado de saúde é uma realidade em quase todo o estado de Minas Gerais. É o termo que os profissionais da área, usam de colapso, né? Quando a gente usa a palavra colapso, não é propriamente um terrorismo. O colapso significa que não há capacidade, né, dos hospitais públicos e privados de atender a demanda, né? Não há leitos suficientes, não há profissionais suficientes para atender a quantidade de pessoas que estão adoecidas. E no caso, nós estamos no auge, ou pelo menos se supõe, estamos vivenciando o auge, né, da Covid-19 em Minas Gerais e no Brasil como um todo. Conforme os especialistas previram, de novo, né, a ciência, de novo, reafirmando sua capacidade de compreensão da realidade. A ciência, e quando eu falo ciência, eu estou me referindo aqui à epidemiologia, à virologia. São as ciências que estão na base, né, de compreensão do fenômeno, né, de uma disseminação de uma pandemia como essa. São essas ciências que estão, de maneira clara, deixando e instrumentalizando os políticos mais sensatos desse país. Então é uma medida com base científica. Em outras palavras, ouvintes da Itatiaia, não há outra maneira de frear o crescimento da pandemia que não seja pela acentuação do isolamento social. Não há outra maneira viável, factível, eficaz para conter a disseminação do vírus.
Então, como bem disse o Eduardo, cabe a nós agora contribuirmos, participarmos, né? Darmos a nossa contribuição enquanto cidadãos. O momento agora não é de ficar fazendo festinha, de fazendo atividade coletiva, né? De fazer discurso contra a ciência. O momento agora é de colaboração mais do que nunca. As autoridades em Minas Gerais, as autoridades políticas estão fazendo o que deve ser feito. Cabe agora o cidadão, né, mostrar que é também cúmplice, no bom sentido do termo, com a solução do problema. E antes de passar a palavra para Rita, a Polícia Militar é fundamental nesse momento, juntamente com as guardas municipais. Ao contrário do que alguns membros do Ministério Público queriam, né, Eduardo? Evitar que a Polícia Militar atuasse na fiscalização dessas medidas, ela é fundamental, é legal, é constitucional. É hora da Polícia Militar e das guardas municipais atuarem de maneira articulada, né, nessa fiscalização. Ô, Eustáquio, sim, Eduardo. Com a permissão sua e da Rita, porque o Sapoli lembrou bem essa questão de Vespasiano e São José da Lapa, e é preciso ficar claro que o Tribunal de Justiça ontem liberou 2 notas. Uma da juíza diz que ela não recebeu os procuradores municipais porque ela estava em home office, como toda a justiça está. E outra nota do tribunal dizendo que o assunto chegou via internet, via remota, né, ao tribunal, e na noite de domingo mesmo o desembargador Joubert decidiu por não acatar as instruções do Ministério Público, ou do promotor, não é do Ministério Público, do promotor de lá, dando continuidade à fiscalização dos municípios. Para ficar claro que a Justiça não falhou, e o Ministério Público também não, só um promotor, mas já está tudo no seu lugar de novo, está? Ô, Rita Mundinho, o governador Romeu Zema disse que não teve outra alternativa e admitiu que o processo de vacinação está lento, ou é isolamento social rigoroso nesse momento, ou vacinação. Como a vacinação está a passos curtos, é isolamento. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O governador Romeu Zema mais uma vez mostrou a sua coerência. Por uma situação no limite, as medidas têm que ser extremas. Então, agora eu acho que cabe à população, como o Eduardo Costa disse, e tem uma coisa que me preocupa muito: o que aconteceu ontem na Europa, com vários países interrompendo a imunização com o uso da vacina de Oxford, da AstraZeneca, preocupa ainda mais a nossa situação, porque ou é vacina ou é isolamento social. E foi detectado efeitos colaterais na Dinamarca e na Noruega, com a criação de coágulos sanguíneos que levaram à morte algumas pessoas, e a vacinação com o uso desse imunizante foi interrompida. E hoje a União Europeia imediatamente já anunciou um convênio com a Pfizer-BioNTech para repor essas vacinas que viriam da AstraZeneca, e a União Europeia apostou forte nesse imunizante, inclusive financiando as pesquisas. Então o governador foi coerente. Não temos velocidade na vacinação e temos uma velocidade espantosa, né, na transmissibilidade do vírus e na ocupação de leitos. Então, para uma situação extrema, medidas extremas, 15 dias, óbvio, analisaremos. Eu continuo afirmando que o estado das coisas hoje se deve à falta de respeito durante o carnaval, durante as férias de Ano Novo, que foram gozadas por vários brasileiros, por vários mineiros. E então o que a gente tem é que ser, nesse momento de limite de situação, nós temos que ir no limite da solidariedade, no limite da conscientização e no limite de buscarmos, fazermos a nossa parte para que a situação não seja ainda pior. E com certeza, se tudo der certo, daqui nos próximos 15 dias, a gente possa, com vacinas e com a diminuição da ocupação de leitos e da taxa de transmissibilidade, entrarmos numa nova fase mais de flexibilização. Aqui pelo WhatsApp, o Marcelo, lá de Diamantina, tá cobrando aqui as prisões. Ele falou que gostaria de saber se as prisões vão realmente acontecer, quem estiver descumprindo a onda verde. Pois nas cidades do interior você vê muita gente em bares, pessoas aglomeradas, sem máscara, e essas pessoas ainda querem ter razão. Então, a cobrança do Marcelo de Diamantina, e o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Souza, confirmou agora há pouco, a pessoa será conduzida. Eustáquio, graças a Deus você está com verde na cabeça, mas é roxa mesmo. Você está falando onda verde? Eu falei verde? Mas é roxa. Ainda bem que você está com a verde na cabeça, que vem aí. Mas é roxa mesmo.
Olha só, e à beira de um colapso com a taxa de ocupação de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 acima de 90%, Belo Horizonte terá mais uma semana de pressão, Eduardo, no sistema de saúde. Números assustadores. Na rede privada, por exemplo, 6 leitos disponíveis, informação de domingo para segunda aqui em Belo Horizonte. A gente, inclusive, na nossa produção, né, tentou obter alguma informação no Life Center de que teria ocorrido uma notícia durante a madrugada de que não tem mais vagas, mas o hospital diz que só informa as autoridades, a gente respeita. Certo é que está tudo lotado, né? Agora, pro Marcelo lá de Diamantina, o nome dele é esse, né, Eustáquio? Isso. Meu caro, não tem polícia que dê conta de prender. Não tem lugar. Pode conduzir, então, mas não tem mineirão, né? Nem se você tiver 200 mineirões, você consegue colocar todo mundo que desrespeita lá dentro, se as pessoas não se conscientizarem. Se as pessoas não se conscientizarem, não tem jeito. Agora, é bom que todos saibam que podem ser os escolhidos. Ou seja, a PM vai prender 1 em 10 mil, mas esse 1 pode ser você e você vai ficar, no mínimo, com vergonha da vizinhança. É isso. Ô Rita Mundim, e desde o início da pandemia, o que as autoridades de saúde e os especialistas destacavam é isso: não podemos chegar a um colapso do sistema de saúde, senão a gente vai morrer à espera de atendimento. Infelizmente, estamos chegando nesse momento, nessa fase. Pois é, daí a importância, né? Nós estamos trocando o ministro da Saúde agora, a importância de uma esperança na velocidade de vacinação. Então, todos os esforços dos governos, principalmente do governo federal, na condução do Plano Nacional de Imunização, serão bem-vindos. Então, a gente tem que focar, tem que cobrar e tem que dar um jeito de acelerar a chegada e a produção aqui no Brasil das vacinas. E eu quero ressaltar aí e pedir às pessoas que elas tenham respeito, porque nesse momento as mortes por Covid, a preocupação com parentes internados, ela está muito próxima de todos nós. E infelizmente, no caso de condomínios, de sítios, e condomínios moram várias famílias, aqueles que ainda não sentiram essa dor nem essa preocupação continuam dando festas, aglomerando e dando um péssimo exemplo e mostrando uma grande falta de respeito com o luto do outro. Então a hora é de solidariedade e de muito respeito. Ô Sapori, aqui pelo WhatsApp outra cobrança. O Charles Teixeira, do bairro Mantiqueira, ele está dizendo o seguinte: desmancharam o hospital de campanha, agora estão colocando pacientes dentro das ambulâncias. Mas o hospital de campanha, nós falamos dele aqui ano passado, né, Eustáquio? Aquilo ali não funcionou, foi uma medida equivocada, foi um erro grosseiro do ex-secretário de Saúde de Minas Gerais, né? No afã de oferecer uma saída, né? De oferecer leitos, mas os leitos eram leitos de enfermaria, e sendo que a demanda sempre foi maior por leitos de UTI. Então, não é o caso agora de voltarmos com o hospital de campanha, porque o governador, inclusive, foi muito claro, e o próprio secretário Fábio, né, que assumiu agora, faltam profissionais, né, nessa área. Não é qualquer profissional, os estudiosos, os médicos que lidam com, né, com tratamento intensivo, eles são muito claros em dizer o seguinte: não é qualquer enfermeiro, não é qualquer médico, né? Não é qualquer auxiliar que pode trabalhar no atendimento no paciente que está com tratamento intensivo. Isso demanda qualificação, demanda experiência. Então não adianta querermos argumentar agora que faltou investimento, né, do governo estadual, do governador Zema, do prefeito Calil, ou mesmo do governo federal, né, na criação da implantação de leitos de UTI. O que foi possível nesse sentido foi feito. O número de pessoas que estão internadas nos leitos de UTI hoje em Belo Horizonte, em Minas Gerais, nunca aconteceu em tempos anteriores. Eu vi o dado de São Paulo, do estado de São Paulo, Eustáquio, quase 10 mil pessoas em leitos de UTI no estado de São Paulo. É algo impressionante, Então, as pessoas que estão nos ouvindo têm que ter consciência da gravidade da situação. Nós não estamos aqui fazendo terrorismo. Não é um discurso falacioso, não é um discurso, né, para assustar as pessoas, sem base na realidade, como se tivéssemos querendo montar um cenário, né, muito grave ou além da realidade para prejudicar o político A ou o político B. Não se trata disso. A realidade está aí, né? O fenômeno é grave, é uma pandemia que vai entrar para a história da humanidade. Quem não percebeu isso ainda, ainda dá tempo de perceber. E como tal, nós precisamos lidar com todos os instrumentos possíveis e
que a ciência oferece. E em relação à prefeitura de Belo Horizonte, a minha expectativa é que o prefeito Calil não crie problemas, né? Né, Eduardo, né, Rita? Esperamos que o Calil, né, compactue, coopere, participe dessa iniciativa. Não é hora de criarmos atritos políticos por interesses menores nesse momento. Então que Belo Horizonte também passe a implantar o toque de recolher. Não é uma determinação do governo estadual. O governo estadual pode fazer isso, segundo a legislação. Então que o prefeito Calil simplesmente aqueça, participe e faça um discurso, uma narrativa em consonância com o governador Zema. Bom, e no pior momento da pandemia, o médico Marcelo Queiroga vai substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. O Rita Mundim é o 4º ministro da Saúde em um ano de pandemia. E que ele venha, né? Porque ontem o Pazuello saiu demonstrando um calendário aí de mais de 500 milhões de doses de vacinas a serem entregues até 2021, né? Então, até o final do ano. Então, que o novo ministro ele tem essa missão de fazer com que o imunizante seja fabricado aqui e que chegue no braço das pessoas, porque agora é uma questão estratégica, né? Nós estamos numa guerra, Terceira Guerra Mundial, a única forma de frear, né, é a vacina, de frear a transmissibilidade. Então vamos vacinar o mais rápido possível o maior número de brasileiros possíveis. E repito, que as pessoas tenham a consciência nesse momento tão grave do papel de cada um, né, nessa guerra, de como que a gente pode minimizar os efeitos do vírus, né, que cada um cuidando de si e respeitando o próximo com os protocolos sanitários mais do que repetidos e badalados. Então agora é hora de muita solidariedade, muito respeito e muita cobrança em cima do novo ministro, de um calendário que consiga convencer a população brasileira de que tem alguém zelando por nós para minimizar o vírus, para diminuir as mortes e as taxas de infecção. Ô, Sapori, a sua opinião? 4º ministro em um ano de pandemia? Bom, esse novo ministro é um nome muito qualificado, né? Um cardiologista de respeitabilidade nacional, né? É um nome, então, muito mais qualificado para o cargo do que o general Pazuello, né? O general Pazuello, cá entre nós, não se justificou no cargo, infelizmente, a despeito das boas intenções, a despeito da simpatia dele, né? Da sua expertise em logística. Mas nós não precisamos de um expert em logística no Ministério da Saúde, né? Nós precisamos de um ministro que entenda do assunto, que esteja ciente da gravidade da situação e lidere o país, os secretários estaduais e municipais, que coordene o esforço nacional de vacinação, né, de enfrentamento da pandemia. A minha expectativa, o que eu tenho dúvida é como ele vai se posicionar em relação às diretrizes do presidente, porque o presidente Bolsonaro não sinaliza que mudou sua postura em relação ao tratamento precoce, né? Da ivermectina, da cloroquina, não mudou ainda em relação à crítica ao isolamento social. Ele continua com esse discurso crítico. E o novo ministro, vamos ver o que ele vai dizer. Se vamos ter ou não atritos de novo entre o ministro da Saúde e o presidente da República. Essa é a grande dúvida que nós vamos ter que, né, resolver nas próximas semanas. E é uma ouvinte também aqui pelo WhatsApp, Eduardo, até ela não se identificou, mas disse o seguinte: não adianta trocar o ministro da Saúde se o presidente Bolsonaro não der autonomia para ele. Mas esse é meu discurso. Você não tem a dúvida que está na ponta da língua. Se o presidente ficar quieto, ficar calado, ele ajuda demais. O Pazuello, por exemplo, devia ter saído no dia que anunciou que ia comprar a Coronavac e o Bolsonaro, não vamos não. Aí o Pazuello no dia fala assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Coisa paralisada. Não adianta trocar de ministro se o presidente mantiver a postura dele, que só atrapalha. Alguém tem que dizer isso para ele. Agora, para fechar, eu quero cerrar fileiras com o Sapori, fazer um apelo ao prefeito Calil para não arrumar mais confusão com o Zema nessa hora, não. E fazer um apelo para os vereadores da Câmara Municipal, que agora às 9h, Eustáquio, agora, votem o projeto de empréstimo à prefeitura arrumar o Vilarinho. E não vão na onda aí de fazer oposição ao Calil só porque é da turma do Marcelo Aires, os dois estão brigados, não. Nós precisamos de paz, pelo amor de Deus, Eustáquio. 8h59 em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta terça-feira. Apresentação: Aline Neves e Eustáquio Ramos. Vem aí o Acirantão.